Quem está feliz aqui, diga amém. Essa igreja é uma igreja alegre, uma igreja cheia de Deus, cheia da graça, cheia do favor do Senhor. Aleluia. Que Deus continue abençoando você cada vez mais, cada vez mais. Estamos juntos aí desde sexta-feira e... sábado, né? Desculpa. Desde sábado e hoje de manhã, hoje à tarde, agora à noite. E eu espero que a gente consiga desfrutar um pouco mais da graça e do favor do Senhor. Amém, amados? Muito bem. Estou muito feliz que pela empolgação de vocês aí, quando o pastor David anunciou os livros, eu acho que eu vou voltar sem livro para casa. Aleluia, né? Não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom que você tenha esse material. Eu garanto, né? Garanto que você vai ser edificado. Ou você seja edificado ou o dinheiro é devolvido. Amém? É um livro muito bom. Você vai crescer no sobrenatural. Você vai crescer na graça do Senhor. Amados, nós estamos falando dentro dos temas avivamento, dentro dos temas de vida com Deus, vida no Espírito. Não é um assunto linear, mas é um assunto dentro do assunto. E esta noite o Espírito Santo colocou no meu coração para falar sobre a escola do Espírito. Quem quer se matricular na escola do Espírito aí? Olha, Espírito Santo, você está com bastante alunos aí, hein? Aleluia. Vou perguntar de novo. Quem quer se matricular na escola do Espírito aí? Diga amém. Muito bem, parabéns. Parabéns, você foi aceito. Agora eu vou te dizer aonde vai ser o campus que você vai estudar. Está preparado para descobrir o campus? Amém? Campus deserto. Mas eu vou te provar que é totalmente contrário. Muitas pessoas, quando falam de deserto, dizem assim: não, pastor, Deus me livre, cruz credo, esse negócio de deserto não é para mim não, já saí do deserto, estou em Canaã, estou na terra prometida, lá mana leite e mel. Não, deserto, coisa nenhuma. Queridos, o deserto é um lugar de bênção, o deserto é um lugar de glória, o deserto é um lugar de profundo ensino. E se nós quisermos de fato andarmos no poder do Espírito, esta matéria, na escola do Espírito, você não pode ser reprovado. Nesta matéria, campus deserto, você não pode sair reprovado. Amém? Então abra comigo lá o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Eu vou ler com vocês aí, então, né? E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado no Jordão, né? E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito como pomba descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Jesus teve uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. E geralmente, queridos, quando nós temos uma experiência extraordinária pelo Espírito Santo, a gente pensa assim que nossa vida vai bombar, agora a coisa vai caminhar, e eu vou arrebentar a boca do diabo, eu vou agora romper com todas as barreiras e com tudo, né? O que possa estar me impedindo de crescer em Deus e para Deus, né? E a partir daquela experiência, Jesus, ele realmente fluiu de uma forma extraordinária. Você vai perceber o que aconteceu com Jesus após a experiência da descida do Espírito Santo sobre ele. No versículo 14, você vai ver que Jesus começa a sua pregação, o seu ministério público de pregação. No versículo 16, Jesus começa a ajuntar pessoas, né, ao redor do seu ministério. Gente começa a estar com ele ali, os seus discípulos principalmente. No versículo 21, Jesus começa a confrontar o reino das trevas. Você vai observar que as pessoas estavam sendo libertas, né,
das trevas estavam sendo libertas de forma extraordinária. O versículo 29 diz isso. O versículo 32 mostra que Jesus começou a impactar a sua cidade, né, de forma extraordinária. Então a gente pensa assim, que tudo isso aconteceu, logicamente, depois que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então, deixa eu repetir apenas para você entender. Versículo 14, Jesus começa o seu ministério de pregação. Versículo 16, Jesus começa a juntar gente ao redor do seu ministério. Versículo 21, ele começa a confrontar o reino das trevas, libertando os endemoniados. Versículo 29, Jesus começa a curar os enfermos e libertar os cativos. Versículo 32, ele começa a impactar a cidade do seu ministério, com o seu ministério. E a maioria de nós imagina que isso foi diretamente após ele ter sido cheio do Espírito Santo. Mas não é verdade. Se você ler o versículo 12, volta lá comigo no versículo 12 de Marcos capítulo 1. Você vai ver que Jesus teve que passar por um processo antes que ele entrasse nessa dimensão de pregação, de juntar pessoas, de libertar os cativos, de curar os enfermos e de juntar pessoas ao seu redor. Olha só, logo após isso, para onde Jesus foi? Para a multidão? Não. Logo após isso, Jesus foi juntar pessoas? Não. Logo após isso, Jesus foi para onde? Para o deserto. E ali Jesus, ele aprendeu coisas extraordinárias. E a primeira que ele aprendeu é que, antes dele manifestar o seu ministério público, ele tinha que estabelecer alguns fundamentos, algumas verdades muito bem estabelecidas na sua vida, muito bem concretizadas na sua vida. E nós vamos caminhar aqui por alguns minutos e vamos aprender com Jesus que a escola do Espírito, Campus Deserto, não é um lugar de maldição, não é um lugar de tormento, mas é um lugar de profundo aprendizado da parte do Senhor. Qual é a primeira coisa que a gente vai aprender no Campus Deserto? Depois eu quero que você leia em casa o relato da tentação de Jesus no deserto, no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14, e você vai ver ali que Jesus aprendeu algumas coisas fortes. Se quiser colocar lá no texto aqui do telão aí, fica mais fácil para o pessoal ir acompanhando. A primeira coisa que Jesus aprendeu ali, é que as verdades espirituais são mais importantes para nós do que qualquer outra coisa que possa acontecer na sua vida. Jesus foi ali para aprender muitas coisas espirituais. Agora, será que ele foi somente para aprender as coisas espirituais? Não. Mas ela é muito importante. O que Jesus foi aprender então no deserto, além na escola do Espírito, além de ser um homem espiritual? A gente percebe que Deus, antes de nos usar, como está escrito ali no livro de Lucas 4, 14 e 15, é que Deus quer que a gente esteja treinado para o ministério. Deus não nos vê como pessoas descartáveis. Diga comigo, Deus não nos vê como pessoas descartáveis. Por isso que antes de Deus nos usar, Ele nos prepara para uma caminhada de vitória. E você tem que se permitir ser treinado. Porque quando a gente pensa na escola do Espírito, fala assim, puxa, agora eu vou aprender tudo sobre as questões espirituais, vou entrar no mundo do Espírito. Lógico que isso é importantíssimo. Mas a primeira coisa é que Deus não te vê como uma pessoa descartável. Ele quer te preparar, Ele quer investir em você, para que depois você exerça a sua missão e o seu trabalho para Ele. Essa mesma realidade aconteceu com o povo de Israel. Se você olhar Êxodo capítulo 13, e você vê ali no versículo 17 e 18, existia um caminho muito mais perto, um caminho muito mais rápido de se chegar ao destino,
Mas Deus preferiu levar eles no deserto para treinar aquele povo a ser um povo conquistador. Eles não iriam aprender de outra forma. Então, querido, é muito bom que você pare para pensar a respeito disso. Por quê? Porque às vezes nós queremos fluir no Espírito, queremos um avivamento onde o treinamento não existe. Não, nós temos que ser treinados para entendermos e compreendermos o propósito do avivamento, entendermos a mentalidade do Espírito, entendermos onde Deus quer nos conduzir. E todos os homens que se permitem passar por esse campus chamado deserto, eles realmente vão crescer. Mas, infelizmente, algumas pessoas não sabem interagir com Deus nesse período e acabam reprovados nessa matéria. Se você ler, por exemplo, Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 10, você vai observar ali que algumas pessoas, quando se matricularam nessa escola do Espírito, Campos Desertos, eles não se saíram bem nessa matéria. Vamos ver lá o que o texto diz? Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Você vai observar lá em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 11, apenas para você anotar e ler em casa. Você vai observar que o apóstolo Paulo realmente testifica esse texto dizendo, olha, aquele povo foi muito rebelde, aquele povo não soube se matricular na escola do Espírito de forma correta, com o coração correto, e acabaram sendo reprovados. Porque na realidade, amados, Deus não quer nós, em primeiro lugar, como obreiros. Ele fala assim, apresentai-vos a Deus como aprovados. Obreiros vem em segunda instância. Se você ler o texto de Timóteo, fala isso. Em primeiro lugar, você tem que ser aprovado, para depois você ser um obreiro. Então essa escola é um período de preparo, para que Deus possa olhar e ver o quanto você tem o Espírito ensinável. A semelhança, por exemplo, de Josué e Calebe. Você vai observar que toda essa geração que sucumbiu no deserto, existiu entre eles dois homens, ou duas famílias, a família de Josué e Calebe, que eles não morreram com essas pessoas, porque neles existia um outro espírito. Se você ler lá em Números capítulo 14, do versículo 20 ao 24, e depois o versículo 29 até o versículo 34, você vai observar que houve outro espírito em Josué, houve outro espírito em Calebe, e eles souberam lidar com esse período de deserto. É interessante, e eu quero aqui voltar com vocês na introdução da mensagem, onde eu li que Jesus foi para o Jordão, no Jordão ele foi cheio do Espírito, e propositalmente eu suprimi o versículo 12, lendo só até o 11, onde a gente percebe que Jesus operou publicamente, ele expulsou demônios, ele curou doentes, ele ajuntou multidões, mas você tem que entender que tudo isso aconteceu depois que ele passou pela escola chamada deserto e saiu dali aprovado. Então não tem como você pular essa etapa da sua vida, não tem como você se enveredar pelo caminho do avivamento sem antes aprender as lições. E você vai observar, querido, que o que Jesus aprendeu na escola do Espírito, Campos Deserto, ele levou para o seu ministério por 3 anos e meio. E ele então, começando bem, ele também terminou bem a sua carreira, quando disse, está consumado, a obra está feita. Então é muito importante que você coloque esses conceitos e esses valores dentro do seu coração. Você vai fugir da escola do Espírito, Campos Deserto?
Meu amém foi meio fraco. Você vai fugir da escola do Espírito Campos Deserto? Não. Amém, muito bem, muito bem. O Espírito Santo manda eu avisar vocês o seguinte, que na realidade a gente pensa que deserto é uma vez só na vida. E não é. Olha para o seu irmão e fala assim, toda mudança de fase. Toda mudança de fase. O primeiro estágio vem com o deserto. Se você vai mudar de fase em qualquer área do seu ministério, em qualquer área da sua vida, o primeiro estágio vai ser deserto, para você aprender as lições daquele estágio, para depois seguir adiante. Amém? Então vamos lá, vamos seguir adiante. O que nós aprendemos no campo deserto? O que nós aprendemos, já que vocês estão convencidos que precisam passar por lá? Jesus foi confrontado no deserto e ele aprendeu a conhecer a si mesmo. Você vai observar que em todos os confrontos que Jesus sofreu no deserto, ele foi confrontado em relação à sua pessoa, à sua missão, à sua obra, o seu propósito, e Jesus passou a se conhecer. Eu garanto, e eu não estou aqui afirmando isso de forma leviana, a maioria de nós não nos conhecemos. Porque é só no deserto que a gente conhece a nós mesmos. Porque é no deserto, querido, é no deserto que nós vamos trazer para fora tudo o que está dentro de você. Eu vou te provar biblicamente. Abra comigo lá Deuteronômio capítulo 8, versículo de 1 até o versículo 5. Vamos lá. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho durante esses 40 anos, para humilhá-los e para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Vamos lá. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Segue adiante. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Segue adiante. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, Deus, os disciplina. Aonde? No campus chamado deserto. De Jesus só fluiu coisas boas quando ele foi confrontado. Você percebeu? Quando o diabo tentou ele em relação à sua fome, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo tentou ele fazer milaborantes atitudes de se jogar de cima do templo, Jesus falou assim, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Quando o diabo tentou mostrar para ele um caminho mais curto, com atalhos, para ter os reinos em suas mãos, ele disse, não, somente ao Senhor, seu Deus, adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Mas, queridos, infelizmente, muitas pessoas, quando passam pelo deserto, elas descobrem que dentro de si existiam coisas que ou elas estavam suprimindo, ou nem mesmo sabiam que estavam lá dentro. Por exemplo, quando você vê Maria e Marta, elas passaram por um deserto na vida delas. Qual foi o deserto? Elas pediram para Jesus vir atender o seu irmão que estava doente, mas Jesus ainda demorou 4 dias para chegar. Quando chegou lá, Lázaro já estava morto. E não foi só coisa boa que saiu do coração de Maria e de Marta. O que saiu do coração delas? Elas vomitaram. Senhor, se você estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Gente, a gente lê a Bíblia assim, a gente passa por cima de um texto desse, e a gente não vê o quanto de angústia e de amargura tem numa palavra dessa. Ela está apontando o dedo na cara de Jesus e fala assim, poxa, você não fez o que você podia ter feito por mim. Você não fez aquilo que o Senhor fez por tanta gente que nós vimos a vida inteira. E agora que o seu amigo precisou de você, você não atendeu. É mais ou menos isso quando você chegar para o seu amigo e falar assim, poxa, cara, você poderia ter me ajudado, você não me ajudou porque você não quis. E se Maria e Marta não tivessem passado por aquele momento de deserto, elas não teriam conhecido quanta coisa ruim tinha dentro delas. Porque na realidade, irmãos, nós criamos uma imagem de nós mesmos e não conhecemos a realidade de quem somos. E o deserto, ele tem essa capacidade de tirar nossas máscaras para nós mesmos. Ele tem a capacidade de revelar o quanto nós achávamos que tínhamos fé e não temos. O quanto achávamos que tínhamos confiança e não temos. O quanto achávamos que éramos obedientes e não somos. E é ali que Deus precisa trabalhar conosco, antes que uma jornada comece. Porque se você descobre estas coisas no meio da caminhada, você não tem como retroceder. Você tem que resolver, se estas questões estiverem dentro de você, no início da caminhada, não no meio, e muito menos no fim. Porque lá, quando já está intenso as atividades, quando já está intenso o movimento onde você se inseriu, você dificilmente vai parar para consertar essas coisas. Então é muito importante você ter uma identidade curada, para que quando você passar por situações difíceis, a sua identidade não seja ferida. Você tem uma identidade curada para que quando você passar por momentos que não são tão agradáveis, a sua identidade não seja ferida. Porque na tentação que Jesus sofreu no deserto, a primeira coisa que o diabo quis lançar sobre ele foi uma imagem errada a respeito de quem ele era. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, amados, ontem à noite eu preguei sobre isso. Eu falei que nós precisamos ter uma imagem clara de quem é Jesus, porque esta imagem clara de quem é Jesus e o que Ele fez por nós, vai gerar em nós também uma imagem clara de quem nós somos nele. E se você não estiver firmado nisso, sabe o que acontece? Nos momentos de adversidade, a primeira coisa que você vai questionar é a sua identidade. Ah, será que eu sou chamado mesmo por Deus? Será que eu sou tudo isso mesmo? E aí você começa a se flagelar emocionalmente por causa dos ataques. Eu conheço muita gente que tem passado por isso. Muita gente. Quando o diabo falou, se tu és o Filho de Deus, colocando uma dúvida, Jesus respondeu automaticamente, falou assim, sobre isso eu não preciso te responder, eu estou muito certo de quem eu sou. Agora, eu não vou transformar essas pedras em pães, porque eu não preciso provar a minha identidade, eu já sei quem eu sou. Irmão, vou falar uma coisa muito séria. Jesus quer que você sirva a Ele e dê muito fruto, você sabia disso? Mas isso não define quem você é. Isso não define quem você é. Você não pode confundir identidade com frutificação. Tem muitas pessoas, esses dias eu estava numa reunião orando e as pessoas começaram a vir para frente chorando. Eu falei, uau, um grande avivamento de arrependimento chegou, mas o Espírito Santo começou a me incomodar. O Espírito Santo falou assim, eles não estão chorando de arrependimento, eles estão chorando de frustração. Eu falei assim, como assim chorando de frustração? Muitos deles estão em crise de comparação, porque não cresceram igual os outros cresceram, e a identidade deles estão feridas, eles estão chorando aqui na frente. E o diabo sabe, meu amado, se você está convicto de quem você é em Deus. O diabo sabe se você está convicto da sua identidade nele.
E se ele não souber, você vai ter que provar para o diabo isso daí. Vai ter que provar para você, e vai ter que provar diante das circunstâncias isso. Isso é uma coisa muito séria. Pensa num assunto que se eu parasse só aqui, a gente ia ter que ter uns 3 dias para conversar sobre isso. Sem exagero, sem ser demagogo aqui. Mas apenas para você parar para pensar sobre isso. Você acha que Deus te ama mais porque você faz mais? Você acha que Deus te ama menos porque você faz menos? Você acha que Deus te ama mais porque você errou? Ou melhor, Ele te ama menos porque você errou, e te ama mais porque você é certinho? Querido, isso já é uma distorção total do seu relacionamento com Deus. Você não pode confundir identidade com serviço. E é na escola do deserto, na escola do Espírito, campus deserto, que você aprende isso. Em nenhum outro lugar você vai aprender essas verdades, porque lá você está sozinho. Lá está você e Deus trabalhando, e está lá o diabo tentando comer a tua orelha, meu querido. E se você não souber se posicionar, você sai dali com problemas horríveis. Porque olha só o que o diabo fez. O diabo tentou a identidade de Jesus e logo em seguida lançou para ele atalhos. Olha, você veio aqui conquistar os reinos? Não tem problema, eu te dou. Eu te dou. Só se você me prostrar. Só se você se prostrar aqui, eu te dou. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa pagar o preço. Você não precisa fazer o que você tinha que fazer. Quando você não está firme na sua identidade, você procura resultados a qualquer preço. Um dia eu estava conversando com um pastor de igreja em célula. Ele estava numa crise medonha. Ele falou assim: qual é a crise, pastor? Eu falei assim: cara, na hora que eu coloquei a minha supervisão para trabalhar, eu descobri que muitos relatórios eram fraudulentos. Tem alguém comigo aqui? Relatório fraudulento. Eu falei assim: mas por quê? O que leva um cristão a fazer um relatório fraudulento, dizendo que tinha pessoas que não tinha, né? Esse evangelástico no seu relatório. Aí eu falei para ele assim: eu tenho a resposta, pastor. Sabe o que acontece? O seu povo está fundamentado não na identidade do que eles são em Cristo, mas no serviço que eles prestam para o Senhor. Então, para que eles não se sintam mal coletivamente, eles precisam mentir. Eles não se sentem bem como filhos. Eles só se sentem bem se tem o sucesso do trabalho. São questões que a gente tem que passar no avivamento, porque isso atrapalha o avivamento. Se nós temos um bando de gente do fogo na unção sem identidade, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós precisamos de filhos cheios de identidade no meio do fogo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia! Quer aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Uma outra área. Quando os anjos chegaram para Jesus e falaram assim: ó, pode pular daqui, que eu vou segurar na tua mão. Os anjos vão segurar na tua mão e você não vai se arrebentar lá embaixo. O que é isso? Heroísmo. Fala, heroísmo. Essa é uma outra área que muitas pessoas caem. Eles não respeitam limites e querem ir além de onde Deus quer que eles vão, para provar que eles têm fé. E uma fé estúpida, uma fé ignorante, que produz morte e não vida. Tudo por causa da identidade. Se você não tem identidade curada, você vai começar a se exibir. Você vai começar a querer ser o que você não é, fazer o que você não foi chamado para fazer. Isso chama-se exibicionismo. Tem alguém comigo aqui ou não? Amém. Vocês estão me olhando assim meio estranho, o que está acontecendo? Ah, tá bom. Amém? Amém.
Porque isso é importante, irmão. É extremamente importante. Nós temos que aprender isso. E agora, eu vou passar para a segunda matéria da escola do Espírito. Se você não aprender limites, os limites vão te ensinar que eles existem. Jesus foi conhecer os seus limites onde? No deserto. Como é que ele conheceu os limites dele? Ele teve fome. Ele teve fome. Em um determinado momento da sua caminhada, ele teve fome. E a Bíblia fala que depois disso os anjos vieram e o serviram. Mas ele chegou num limite. Ele não poderia se exibir, jejuar. Não, vou jejuar 41 dias, porque Moisés jejuou 40, Elias jejuou 40, mas eu sou Jesus, eu vou jejuar 41. Eu sou o cara. Ele não ficou se exibindo, ele foi dentro dos limites dele. Amados, a maioria dos novos obreiros sofrem do que eu chamo da crise do messianismo. Deixa eu te explicar o que é a crise do messianismo. A crise do messianismo é aquele camarada que acha que pode resolver tudo. Tudo. A maioria dos novos obreiros, eles sofrem também do que eu chamo da visão megalomaníaca. Que visão é essa megalomaníaca? Ele só sabe pensar grande, demais, e não respeita os limites da sua vida. Deixa eu te explicar duas coisinhas com relação a isso que Deus me ensinou. Sobre você ser um camarada que não entende, que você não é Deus, você está lá em nome de Deus. No início do meu ministério, vinham algumas pessoas para eu atender, e eu pegava elas assim, vai dar certo, eu vou resolver os problemas delas, porque Deus vai me usar, e eu vou, e vai dar certo. Irmãos, eu tive que ser arrebentado no meio, que algumas pessoas que eu cuidei foram internadas em clínica psiquiátrica. Não é que eles ficaram doidos por causa de mim, eles já eram doidos. Na realidade, eles precisavam de tratamento, mas eu achei que com a minha super fé, achando que eu podia resolver os problemas de todo mundo, eu podia matar no peito qualquer tipo de problema, e dizer, deixa comigo, porque eu sou homem de Deus, deixa comigo que eu resolvo tudo. E eu não sei como eu não fui processado. Eu sei que para algumas pessoas aqui isso parece incredulidade, principalmente para o obreiro novo, mas daqui uns 5, 6 anos a gente volta a conversar, você vai me dizer, tá bom? Então você tem duas formas de aprender, com quem já aprendeu ou aprendendo sozinho, você que sabe. Hoje em dia, brincando, logicamente, brincando que eu vou fazer, quando um camarada aparece meio assim, eu falo assim, não, pode mandar para o psiquiatra, pode mandar. Eu estou brincando. Porque eu sei os meus limites. Eu sei os meus limites. Hoje, como obreiro mais quebrantado no campus deserto, eu não tenho problema nenhum de orar por uma pessoa doente, e se ela não for curada, de entregar ela na mão de um médico para ele ser curado pelo médico, não tem problema nenhum. Isso não afeta a minha identidade, isso não afeta a minha fé, isso não afeta quem eu sou em Cristo Jesus, isso só mostra que eu tenho o quê? Limites. Só isso, mais nada. Agora, se o camarada não tem identidade formada, oh Deus do meu, eu sou um miserável, eu sou o zero que mora à esquerda do zero à esquerda, e o meu amigo é o zero que mora à esquerda do zero à esquerda, eu vou casar com a mulher que mora à esquerda do zero à esquerda do zero à esquerda. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você quer ver a questão da megalomania, visão megalomaníaca? Queridos, eu penso grande, porque Jesus mandou pensar grande, Jesus mandou pensar em todas as nações, eu acho que isso é pensar grande, amém? E se Jesus tivesse me dado a visão intergaláctica, eu também estaria construindo uma espaçonave, eu não tenho problema nenhum em crer no que Jesus mandou. Mas a questão da visão megalomaníaca não é só pensar grande, é não aprender a valorizar o pequeno.
Eu vou dar algumas ilustrações aqui. Acho que eu uso o homem ou uso a mulher? Vou usar os homens. Coitado das mulheres, são as que mais apanham no culto, né? Sabe aquele homem assim que quando namora a menina, achou uma menina linda, maravilhosa na igreja, começa a namorar assim, mas eu acho que tem uma mais bonita do que ela. Pode ver, está solteiro até hoje. Está solteiro até hoje. Na procura de algo melhor, está sem nada. Você quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Tem um camarada, ele tem uma visão. Qual é a visão dele? Eu quero ter... Qual é o carro sensação agora no Brasil? O carro sensação mesmo, carro sensação. Olha, um jovenzinho que gosta de carro. Qual é o carro assim que... Hã? Um Fusion. Ó, um Fusion, ó, legal, um Fusion, legal. Qual outro? Qual? O Land Rover. Ah, Land Rover é joia, gostei, Land Rover. Ok, carro britânico, glória a Deus, vamos lá, vamos pegar. A visão do cara tem uma Land Rover, ok, ele tem lá uma Land Rover, ok. A visão dele, eu tenho uma Land Rover, vou ter uma Land Rover, aleluia. Deus vai me dar uma Land Rover, aleluia. Deus vai me dar uma Land Rover, aleluia. Só que no momento ele está andando um Corsa. Aí fala, maldito Corsa, perturbado Corsa, endemoniado Corsa. Eu te rejeito, eu te odeio Corsa. Escute bem, olha aqui. Quando às vezes, escute bem, a visão megalomaníaca, ela te destrói. Quando às vezes o que é ideal, que é a visão, destrói o que é real. Isso não é saudável, irmão. Isso não é saudável. Você pode ter uma visão grande, mas você tem que honrar o que é real na sua mão. Você tem que honrar o que você tem. Isso no ministério, isso em qualquer lugar, né? Isso pode ser aplicado em qualquer área da vida, em qualquer igreja do mundo, isso tem que ser aplicado. E você só vai aprender essas coisas quando você se matricula na escola do Espírito e passa pela matéria Campus Deserto, senão você não aprende, meu querido. Você não aprende. Não é por acaso que Deus falou que aqueles que desprezam o tempo das pequenas coisas, ele nunca vai ser feliz, ele vai ser maldito. Maldito o homem que despreza o tempo das pequenas coisas. Mas como a gente pode aprender com Jesus? Eu vou te ensinar que humanamente Jesus soube lidar com os limites dele. Como, pastor? Vamos falar sobre um limite ministerial. Jesus teve limite ministerial, sabia disso? Se você pega Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus fala que ele veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tinha um ministério que ele podia operar no mundo inteiro pela dimensão da unção que estava sobre ele, mas Deus colocou um limite nele. Você vai trabalhar apenas para a casa de Israel. Pensa que é fácil você respeitar os seus limites? O apóstolo Paulo falou assim: eu não opero fora da minha esfera de atuação. Essa visão que todos podem fazer tudo, não é bíblica. Existem coisas que são comuns, coisas que são ao corpo e todos podem operar. Mas existem questões em que o grande maestro da orquestra é que vai definir qual instrumento que você toca, meu querido. Em qual posição do time você vai jogar. E se você não souber respeitar esses limites, você, além de complicar a sua vida, complica a obra de Deus. Está comigo aqui ou não? Está sendo edificado aqui ou não? Amém. Aleluia. Jesus passou por limites pessoais. A Bíblia fala que Jesus teve medo da morte. Hebreus está escrito sobre isso. Se você ler lá em Lucas capítulo 22, ele falou: Senhor, passa de mim este cálice. Ele estava tão angustiado pelo momento pessoal que ele estava vivendo, que ele estava dizendo: Deus, será que tem como a gente mudar de chamado? Será que a gente tem como mudar a proposta ministerial? Porque ele, como pessoa, dentro do seu chamado, estava sendo
extremamente oprimido. Ele teve que passar por esses limites. Ele disse: Deus, eu cheguei no meu limite. E se você não respeitar o seu limite, você vai ter problemas. Você quer ver como Jesus também teve limites? Jesus teve limite com os seus discípulos. Ai, será que eu falo isso agora? Eu acho que é muito forte. Vocês vão aguentar? Você vai dar conta de consertar depois aqui, Danilo? Vou abrir uma lata de minhoca aqui, hein? Vai fundo? Eu vou responsabilizar você depois, viu? Jesus, humanamente falando, ele não terminou bem o seu ministério com seus discípulos. Eu falei que vocês iriam me olhar com os olhos estranhos? Eu tinha certeza. Eu vou te provar biblicamente. Ele teve um Judas suicidado, membro da sua equipe de discípulos. Ele teve um Pedro frustrado e chorando amargamente, membro com a sua equipe de discípulos. Ele teve os seus discípulos desviados, todos terminaram desviados, todos, não ficou um que não desviou dos 12 de Jesus. Tomé foi acometido de uma incredulidade quase incurável. Você acha que Jesus na carne foi bem sucedido? Não. Jesus só foi ter sucesso com os seus discípulos depois que ele ressuscitou e o Espírito Santo começou a trabalhar nos seus discípulos. Isso é um limite que você tem que aprender. Você é extremamente limitado no seu discipulado. Você só vai ter sucesso no seu discipulado quando você superar os seus limites na dependência do Espírito Santo. Eu garanto que a maioria de vocês nunca fizeram essa leitura bíblica. Jesus em carne teve os seus 12 desta forma. E está lá, está escrito. Não tem nenhum problema. Jesus não tem nenhum problema com isso. Mas porque Jesus não tinha problema de identidade, ele tinha uma identidade curada. Depois que ele ressuscitou, ele não chegou lá apontando o dedo para todo mundo: oh, você, Pedro, me negou. Você, Tomé, seu incrédulo. Você, fulano de tal, me abandonou. Vocês voltaram a pescar. Não. Jesus agora sabia que pela influência do Espírito na vida daqueles homens, eles poderiam ser tudo aquilo que ele havia projetado na vida daqueles discípulos. Eles poderiam fluir em todas as áreas que Jesus havia educado eles. E aqui você tem que entender uma coisa, amados. Nós precisamos de Jesus para salvação, mas para relacionamento com Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. Para conhecer Jesus, nós precisamos do relacionamento com o Espírito Santo. Para sermos poderosos no nosso ministério, nós precisamos de relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus desprezado da igreja, é o Deus desconhecido da igreja, é o Deus que está atrás dos bastidores. Nós devemos trazê-lo para a frente, para operar nos palcos da igreja. Aleluia! Está comigo aqui ou não? Então essas questões fez Jesus entender os seus limites, e ele não teve nenhum problema com isso, nenhum problema, e você também não deve ter problema com isso. Eu me lembro uma vez, é difícil eu falar isso, porque eu não desisto das pessoas, eu não me lembro de ter desistido de uma pessoa até hoje, assim, eu abri mão dela, eu nunca falei isso, não me lembro de ter falado isso na minha vida. Se eu falei, está no meu inconsciente, eu não descubro onde está. Mas eu me lembro de um dia que eu estava muito triste, mas muito triste, porque eu não estava conseguindo andar em vitória com alguns discípulos. E então eu falei: Deus, o que está acontecendo? Aí começou crise de identidade, né? Será que eu não estou orando muito? Será que eu não estou jejuando muito?
Será que eu não estou sendo muito crente? Será que eu não estou fazendo um bom trabalho de discipulado? Começou toda a crise de identidade. Deus falou assim, ei, alto lá. Alto lá. Por que você acha que as pessoas estão contra você? Por que você acha que tudo que dá errado é porque você fez errado? As pessoas têm liberdade para escolher. E, em primeiro lugar, elas não estão rejeitando você, elas estão rejeitando a mim. Você fez o seu trabalho direito? Eu fiz, Senhor. Você cuidou bem? Cuidei, Senhor. As pessoas têm livre-arbítrio para escolher o que querem da vida. Imagina se Jesus tivesse problema aqui de identidade. Assim, eu não quero ressuscitar, não. Eu vou ter que voltar para aqueles 12. Não, meu Deus. Tudo está na identidade. O diabo nos fere demais, o diabo nos paralisa demais, porque nós não temos uma identidade curada, que quando nós nos deparamos com os limites, ao invés de descobrirmos que os limites são reais e verdadeiros, a gente culpa nós mesmos. A gente catalisa o problema como se fosse nosso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Eu não sei se na Bíblia de vocês está escrito isso, mas na minha está. A Bíblia fala que vai existir um monte de gente que o nome delas não estão escrito no livro da vida. Está lá em Apocalipse. Na sua Bíblia está escrito isso ou não? A sua está escrito isso ou não? Agora imagina, se eu começar a me culpar por essas pessoas, se eu começar a entrar numa crise de identidade com Deus, não, eu tenho que ter uma consciência de quem eu sou. Deus, dentro do que você me deu, eu fiz tudo o que tinha que ter feito. Dentro da unção que o Senhor me deu, eu derramei toda possível e imaginável. Dentro daquilo que eu podia operar, eu fiz tudo. Essas pessoas que não estão indo para o céu, não é culpa minha, elas que não quiseram saber do negócio. Senão a gente entra nessa visão de que não há limites para nós, e a gente acaba se complicando, matando. Tem muita gente aqui que poderia estar fazendo com muito mais alegria a obra do Senhor. Muita gente aqui que poderia estar muito mais feliz servindo ao Senhor, sem esse peso medonho sobre as suas costas, meu querido. Eu tenho certeza que eu estou falando pelo Espírito Santo. Certeza. E isso não vai esmorecer a mão de vocês. Vocês não vão fazer menos, vocês não vão ganhar menos. Pelo contrário, vocês vão fazer mais e vão ganhar mais. Só que sem peso, aleluia, só que sem peso, diga sem peso, sem sobrecarga, diga sem condenação, aleluia, diga aquilo que eu faço não tem nada a ver com o que eu sou, e ponto final. Você é filho de Deus e ponto final. Você é filho de Deus e ponto final. Você é amado do Senhor e ponto final. Você é herdeiro da salvação e ponto final. Você vai estar com Ele a vida eterna e ponto final. Você pode dar um glória a Deus por isso. Sabe, tem alguns textos na Bíblia que a gente passa por cima. Jesus falou assim para você: quando você chegar numa cidade e for pregar o Evangelho, e ninguém quiser ouvir você, o que você faz? Eu sou um pobre pecador, eu sou um pobre pregador, eu não oro o suficiente, eu não jejuo o suficiente, eu não vou na igreja o suficiente, ó céus, ó terra. Não, o problema não é você, querido, o problema é que eles não quiseram te ouvir. Assuma a sua identidade, quem você é. Sacode a poeira da sua sandália. A outra cidade que quer te ouvir, a outra ovelha que você vai trazer para o rebanho, a outro lugar que você vai conquistar. Não deixe o diabo paralisar você. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Quando você não tem uma identidade curada, você vai tentar suprir isso pelo serviço, querido. Quando você não tem uma identidade curada, você vai procurar aprovação pelo serviço. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não serve para ser amado. Você não serve para ser aceito. Você não serve para estar lá querendo mais e mais e mais e mais e mais. Não, você serve porque você ama as pessoas. Ponto final. Você serve como um fluxo de amor que você se sentiu amado. Eu sou amado por Deus, eu vou amar as pessoas. E ponto final, não tem peso nisso, não tem carga nisso, glória a Deus. Tem alguém comigo aqui ou não? Há um texto na Bíblia, muito forte, muito forte. Lógico que existem os galardões, isso é uma outra pregação, em outro momento a gente prega sobre isso, amém? Mas existe um texto da Bíblia que fala assim: se por acaso a obra de alguém não subsistir ao fogo, o que vai acontecer? Ele vai ser rejeitado. O que está escrito lá em Coríntios? Ele vai ser salvo, ainda como que pelo fogo, mas vai ser salvo. Pronto, acabou. Vós não sois salvos por obras, vocês sois salvos pela fé. O serviço é prazeroso. O serviço é uma gratidão a Deus. O serviço é por amor ao próximo. O serviço não é para se sentir bem, o serviço não é para se sentir aprovada. Aleluia, ser aprovado em outras áreas, não nessa área. Nós temos que mudar a nossa concepção bíblica, porque a igreja vai se tornar muito mais frutífera quando ela caminhar nessa área aí. Amém? Glória a Deus. Aí se alguém falar assim, não vou fazer mais nada porque eu sou filho, vou reinar aqui. Aí você vai, eu vou ter que pregar uma outra mensagem para você. Aí vai se chamar Escola do Espírito, Campus Cinta Afiada. Vamos seguir adiante aqui. Quem está sendo edificado, diga amém. Na Escola do Espírito, Campus Deserto, quando ali você aprende sobre sua identidade, que seus limites, eles são apenas limites, isso não deveria ferir você. Então você está pronto agora para entrar numa dimensão um pouco mais profunda. Você vai começar a entender verdadeiramente a realidade do mundo espiritual. Você vai perceber que nessa Escola do Espírito, Campus Deserto, Jesus teve um encontro com tudo que se pode imaginar do mundo espiritual. Tudo. Ele teve o contato com o Pai. Uma voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. O Pai agiu naquele momento. Ele teve uma experiência com o Espírito. O Espírito pousou sobre ele como uma pomba. Ele teve experiência com quem? Com os demônios. Satanás foi tentá-lo lá no deserto. E ele também teve experiência com os anjos. Os anjos vieram e foram servir ele. Irmãos, escute que eu vou falar uma coisa. Nós precisamos voltar como igreja a sermos mais espirituais. Nós precisamos voltar como igreja a não sermos tão pragmáticos, ainda que ser pragmático é muito importante, mas você precisa aprender a ser mais espiritual. Você tem que ser treinado numa vida no Espírito, ser treinado, ser guiado por Deus, ser treinado a ouvir a voz do Senhor, a ver as coisas do mundo espiritual, porque isso lhe pertence. Eu faço um desafio para você, por exemplo, leia a Bíblia essa semana, o Novo Testamento, você pode ler numa semana inteira, tranquilamente, e anote quantas vezes os anjos apareceram na vida da igreja primitiva.
Hoje em dia os anjos, eles não podem mais vir nas nossas igrejas. Porque nós não estamos preparados para interagir com eles. Eu acho que alguns, quando virem um anjo, vai cair no pé dele e vai adorar ele, porque vai ser uma coisa tão extraordinária. Ele não está acostumado. Algumas pessoas, quando começam a ser guiadas pelo Espírito, às vezes ser uma coisa comum, a vida normal do cristão, ele já começa a ser tido na igreja como o Papa. Não é o cara, porque Deus fala com ele. E na realidade isso deveria ser comum a todos nós. Comum a todo cristão. Você está comigo aqui ou não? Ser treinado na vida no Espírito. Ser treinado. Porque na realidade, quando você nasceu de novo, você se tornou um ser espiritual. O seu espírito nasceu de novo. Então você é um espírito que tem uma alma, que habita no corpo, que anda pela terra. E na terra existe esse ambiente espiritual. Existe uma realidade que é mais real do que a física. Esta que está entre eu e você, que pelos olhos naturais eu não enxergo, mas pelo meu espírito eu consigo entender. Pelo meu espírito eu consigo ver a atuação dos anjos, eu consigo ouvir a voz do Espírito, eu consigo discernir a vontade do Senhor. Mas se eu não sou espiritual suficiente, eu só vou caminhar de forma pragmática. E eu creio que essas duas coisas precisam andar juntos. Eu não posso ser um cara místico onde o pragmatismo não existe, e eu não posso ser um pragmático onde o sobrenatural não tem espaço. Eu tenho que ser treinado por Deus para caminhar nessas duas coisas. Eu poderia, assim, numa linguagem muito simples, explicar para você que pragmatismo é você fazer o que tem que ser feito e, indiscutivelmente, você vai ter que fazer o que tem que ser feito, ponto final. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Ok. Agora, não é muito melhor você fazer o que tem que fazer, movido pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, discernindo as coisas do Espírito? É muito melhor. Você tem que treinar quem? O seu Espírito. O que diz 1 Coríntios capítulo 2? Que ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E agora preste atenção. E ninguém conhece as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está. Às vezes nós não treinamos o nosso espírito. Treinamento espiritual, treinar o espírito humano para se relacionar com o Espírito de Deus. Porque nós somos pragmáticos, pragmáticos e pragmáticos. Eu creio e vou dizer novamente, para ficar bem claro. As duas coisas precisam andar juntas. Diga comigo: pragmatismo, espiritualidade. A junção perfeita de um ministério bem-sucedido. Você vai entender, queridos, você vai entender que o texto diz lá no livro de Atos que Jesus, após ter aprendido essas lições, qual foi a lição? Preparo. Diga comigo: tempo de preparo nunca é tempo desperdiçado. Mais forte, diga: tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Olhe para o seu irmão: no tempo de preparo, você tem que firmar bem a sua identidade. Tempo de preparo, você tem que entender que existem limites. Tempo de preparo é para que você compreenda a realidade do mundo espiritual. Aleluia, vamos lá. Então nós temos agora uma lição importantíssima. O que Jesus fez depois que ele passou na escola do deserto? Comigo. E saiu Jesus, repita bem forte, e saiu Jesus no poder do Espírito do deserto. Está escrito lá, no poder do Espírito. E aí você vai ver Jesus fazendo tudo aquilo que no começo eu já falei para vocês.
Aí Jesus começa o seu ministério da pregação. Aí Jesus começa o seu ministério de juntar pessoas. Aí Jesus começa o seu ministério de confrontar as trevas. Aí Jesus começa o seu ministério de curar os enfermos. Aí Jesus começa a impactar a cidade, porque ele estava treinado para isso. Ele estava habilitado para toda boa obra, ao ponto de ele terminar bem a sua carreira como pessoa, e depois vir o Espírito Santo e terminar o que Jesus havia começado. E ele está operando até hoje. Jesus fez tão bem o que tinha que ser feito, que o Espírito Santo pode trabalhar até os dias de hoje, operando na igreja. Como é importante isso! Como é importante! Deixa eu te falar algumas coisas, o que você tem que aprender, algumas lições sobre como andar na manifestação da glória, na manifestação do poder. Precisamos aprender com o Espírito Santo na escola, no campus chamado deserto, sobre verdades espirituais de uma vida vitoriosa. Eu ensinei no sábado à noite sobre isso. Isso tem que estar bem firmado no seu coração. Quando você, querido, presta atenção, vou voltar um pouquinho nesse assunto, o Espírito Santo está insistindo comigo sobre isso. Escute bem. Quando você acha que o que você faz e o sucesso que você tem está baseado simplesmente no que você faz, não no que Jesus fez por nós, facilmente o diabo te derruba. Você tem que ter um fundamento bem sólido a respeito que é por intermédio de Cristo, através de Cristo, pela obra de Cristo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, disse o seguinte, que ninguém pode pôr outro fundamento senão Cristo. Veja como cada um constrói sobre ele, e aí as obras que vão vir, obra de prata, obra de ouro, obra de pedras preciosas, feno, palha e madeira, você tem que parar para pensar sobre isso, mas o fundamento é Cristo. Você tem que deixar muito claro, no seu ministério, a verdade espiritual de caminhar em glória, a verdade espiritual de caminhar em poder, tem que ser pavimentada por uma revelação a respeito de Jesus Cristo, uma revelação a respeito da pessoa de Jesus Cristo, uma revelação a respeito da obra de Jesus Cristo, uma revelação a respeito do propósito de Jesus Cristo, uma revelação a respeito da igreja de Jesus Cristo, uma revelação a respeito da vontade do Senhor Jesus Cristo. Caminhar nesse poder, você está comigo aqui ou não? Aleluia! Quando você se matricula na escola do Espírito, campus deserto, o que você vai aprender sobre andar em poder? Diga comigo, que a vida interior é mais importante do que a vida exterior. Se Jesus não tivesse uma vida interior bem estabelecida, ele não teria sobrevivido. Jesus, o que ele mais teve no seu ministério foi oposição. O que Jesus mais teve no seu ministério foi resistência. O que Jesus mais teve no seu ministério foi a desaprovação humana. Mas você percebe que nada fora afetou o que estava dentro, aleluia. Nada fora afetou o que estava dentro, aleluia. Nada fora afetou o que estava dentro, nada fora afetou o que estava dentro. Quando você tem uma vida interior cultivada pelo Espírito, por verdades espirituais inabaláveis, você vai caminhar no poder de Deus e nada vai te parar, nada vai te parar, nada vai te parar. Você vai cumprir o propósito, você vai executar a missão, você vai fazer a obra, aleluia. Alguém está comigo aqui? Diga amém, aleluia. Você tem que aprender a cultivar o seu homem interior. Para você andar nesse poder, você tem que ter isso, porque nós às vezes interpretamos errado, que a gente está num culto coletivo, e aí vem aquelas sensações do Espírito maravilhosas. Eu amo, quantos amam? Diga amém.
Eu amo quando o Espírito vem e me dá vontade de correr, me dá vontade de pular, e me dá vontade de chorar, e me dá vontade de gritar, e às vezes é tão forte a unção que eu caio, eu fico ali arrebatado no Espírito. Eu amo isso. Alguém ama? Diga amém. Eu amo isso, mas escute, isso acaba quando a unção coletiva é recolhida. E o que vai determinar se você continuará andando no poder é o quanto você está fundamentado numa vida interior em Jesus Cristo. Por isso que você tem que crescer, você tem que investir nisso, amém? Glória a Deus. Está comigo aqui ou não? Aleluia. A terceira verdade, eu estou aqui quase terminando essa mensagem, é que quando você se matricula na escola do Espírito, Campus Deserto, e passa por todos os processos que eu já falei aqui, e você agora sai no poder do Espírito como um aprovado, você vai ter um sentimento muito interessante, com a identidade curada, da sua importância no reino, do quanto você é significativo no reino. Gente, como isso é legal. Você tem um senso de missão, você tem um senso de propósito, você tem um senso de valorização, você tem um senso que diz assim: eu sei quem eu sou em Deus. Eu não sou mais um monte de gente no meio de um monte de gente, eu não sou mais um qualquer no meio de uma multidão. Eu sei da minha importância no corpo de Cristo. Eu sei o peso de glória que está sobre mim. Eu sei que na minha esfera de atuação eu sou a pessoa ideal que Deus chamou. Eu sei. Porque senão, queridos, escute bem, se você não está bem firmado nisso, o camarada lá que tem uma esfera de ação, que talvez ele não consiga ser o pastor de uma mega igreja, mas é só um grande empresário, ele começa a entrar em crise, porque ele não consegue mais se achar importante no reino. O camarada que vai lá para uma cidade ou um país onde a visão de megas igrejas não funciona, ele começa a achar que ele é um fracassado. Não é um fracassado, ele é um sucesso, mas o problema é a identidade dele, ele não se vê, porque a comparação, toda deformidade de identidade gera o quê? Comparação destrutiva. Quem está comigo aqui, diga amém. Que gostoso. Você vai ver que Jesus, quando saiu no poder do Espírito, ele não tinha medo de falar a respeito. Olha, meu ministério vai ser assim, assim, assim. Eu vim para isso, para aquilo, para aquilo. Aqui tem assunto para a gente conversar para mais de metro. Mas é importante que você tenha isso no seu coração. É importante que você tenha isso bem firmado em você. Eu quero encerrar aqui, queridos. Eu quero que você entenda o seguinte: de que você é uma pessoa extremamente importante para Deus. Muito importante para Deus. E que no momento que você se permitir ser trabalhado, ser confrontado, ser dirigido por Deus, você vai entender, escute bem, você vai entender que para Deus Ele está muito mais focado no propósito do que na realização. Por quê? Diga comigo, o propósito é maior do que a realização. Você está olhando só para você, então às vezes o que você está fazendo não tem muito sentido, mas se tiver no propósito, o que você está fazendo soma com o que eu estou fazendo, soma com o que você está fazendo, soma com o que ele está fazendo, soma com o que ele está fazendo. E quando Deus olha de baixo e vê que na multiforme atuação
o propósito está sendo cumprido. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então, o que você sai, que sentimento que você sai aqui? Que quando a gente olha no reino com um propósito, não existe grande, não existe pequeno. Existe aqui, de alguma maneira, você está inserido no que Deus está fazendo. De alguma maneira, o propósito de Deus na sua geração está se cumprindo. De alguma maneira, Deus está realizando o que tinha que realizar. Eu fico às vezes me lembrando de Ananias. Quantas vezes na Bíblia a gente ouve falar de Ananias? Eu escuto falar 1, 2 vezes de Ananias, no máximo. Mas Ananias foi um dos caras mais influentes na vida de Paulo. E a inserção que Ananias teve na vida de Paulo, o encorajamento que Ananias teve na vida de Paulo, fez com que Paulo levasse o seu ministério a proporções extraordinárias. Agora imagina Ananias se comparando com Paulo. Ananias era um profeta escondidinho. Ananias era um homem que parecia que não fazia nada. Olha, Paulo é mega, Paulo é super, Paulo é hiper. Olha como ele está crescendo, mas eu estou aqui morrendo, estou no meu cantinho. Mas dentro do contexto chamado propósito. Veja a importância da realização de Ananias. Se Ananias não tivesse chegado lá e reafirmado Paulo, dizendo: Paulo, a visão que você teve não foi da sua cabeça, Paulo. O que você presenciou não foi uma invenção sua, Paulo. Mas o mesmo Jesus que apareceu para você, o mesmo Jesus que apareceu para você, o mesmo Jesus que apareceu para você, ele também apareceu para mim, irmão Paulo. Eu estou recebendo o seu ministério, eu estou recebendo o que Jesus está fazendo na sua vida, e eu vou orar por você, e você vai ser. E a gente sabe o que Paulo se tornou, queridos. Sabe, quando você olha no campo maior do propósito, não da realização em si, isso você só aprende na escola do Espírito. Não tem crise existencial, não tem crise, não tem porquê, porque de alguma forma você está inserido naquele contexto. Olha só o que Deus está fazendo nessa igreja aqui. Uau, olha o que Deus está fazendo nesse ministério aqui. Quantos aqui acham às vezes que não estão fazendo nada? Será que não? Será que não? Sabe aquele dia que Deus te levantou de madrugada para orar? E você ouviu a voz do Espírito e orou por aquele líder, e orou por aquele homem, Deus deu um grande livramento. Você já parou para pensar o quanto você suportou essa obra, quanto você fez por essa obra naquele dia? Sabe, a gente tem que começar a olhar também as coisas por outra ótica. Outra ótica. E apenas quero levantar o ânimo de vocês e dizer: gente, olha numa visão um pouco maior. Diga para o seu irmão assim: olha numa visão um pouco maior. Olha numa visão um pouco mais ampla. Olha para ele e diga assim: não olhe só a sua realização. Não olhe só o que você pessoalmente está fazendo, mas olhe o contexto. Olha onde você está inserido. Olha como de alguma forma, aleluia. Você já parou para pensar quantos líderes já foram levantados, reerguidos, que um dia iam desistir, e uma canção bem escolhida, debaixo de muita oração, aleluia, esses líderes estão em pé até hoje, eles estão fazendo a obra de Deus até hoje, aleluia. Parece que foi tão pequeno que vocês fizeram, parece que foi tão insignificante que vocês fizeram, mas na visão maior, no projeto maior, aleluia, aleluia, a coisa está acontecendo. Você só aprende isso na escola do Espírito.
Na escola dos homens você não aprende isso, porque na escola dos homens a gente mede força, na escola dos homens a gente mede resultado, na escola dos homens a gente mede desempenho, mas na escola de Deus a gente olha pelo propósito, queridos, aleluia. Alguém está comigo aqui, quer aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou terminar com essa ilustração aqui. E a gente vai ter um tempinho de oração. Por exemplo, vou usar aqui uma ilustração do Pelé. Pelé foi o atleta do século, não foi? O atleta do século. Puxa vida, hein? Como é o pai do nome do Pelé? Como é o nome do pai do Pelé? Ninguém sabe. O nome da mãe do Pelé? Ninguém sabe? Ninguém sabe. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que o mundo já presenciou, do mundo atual. Poucos sabem a história dos pais de Billy Graham. A gente só olha o sucesso de Billy Graham. A gente vê esses pastores dessa igreja maravilhosa aqui operando, né? Pastor Domingos e toda a sua equipe. Mas a maioria de vocês não conhecem o nome dos pais deles, que tiveram que cuidar dessas crianças quando eram pequenas, que tiveram que zelar pela saúde deles, que tiveram que encaminhá-los pelo bom caminho, para que eles pudessem ser o sucesso que são hoje. No reino dos céus, isso tem valor. Se você olhar pelo resultado, talvez não. Se você olhar pela realização, talvez não. Mas no reino dos céus, na visão celestial, a coisa é muito maior do que você possa imaginar. Então eu termino dizendo: não permita o desprezo vir sobre você. Isso fere Jesus. Isso fere o Espírito Santo. Isso fere o que Deus está fazendo, meu querido. Não aceite isso, não aceite. Assuma a sua identidade de filho. Assuma a sua identidade dentro de um contexto. Assuma a sua identidade de que talvez você seja aquele camarada que na orquestra só faz pê, mas é o que deu o tom, aleluia, da sinfonia. Glória a Deus. Deus está construindo uma coisa tão grande no meio de vocês. E cada um aqui é importante, cada um aqui é necessário, cada um aqui está no plano de Deus. Pega o seu irmão mais de pertinho aí, deixa ele se sentir amado por você, deixa ele se sentir encorajado por você. Fala assim: por que você estava aí se comparando? Por que você estava aí se entristecendo? Vai lá, fala para ele: por que você estava achando que as coisas não estavam acontecendo? Vamos adorar ao Senhor bem suave, bem suave. Eu sei que já deu horário.